Sucesso, Caio. Muito obrigado. Carla, bom dia. Olá, bom dia, tudo bem? Tudo bom, Carla, e você? Bom dia, Carla. Tudo bom? Bom dia. Bom dia a todos. É engraçado que eu não estou vendo vocês aqui. Ah, agora estou vendo, pronto. E aí, tudo bem? Tudo ótimo. Bom, tudo bem, Carla? Como que vai? Tudo jóia, tudo bem também. Ai. E nessa manhã fria, né? Frio hoje, nossa senhora. É, a minha terra hoje está 3 graus. Sério? Caramba. Com sensação térmica -1. Bem... Aqui na Aratuba tá bem frio também, um vento gelado. Eu fechei todas as portas daqui de casa, porque senão vocês iam achar que tá passando um furacão por aqui, porque o negócio é venta, né? É apartamento, né? Eu tô aqui no escritório. Aí o vento canaliza, assim, sabe? Fica forte. Mas mantive tudo fechadinho também. Eu tô com algum problema aqui da câmera, que tá dando... Eu vou sair e entrar de novo, tá bom? Só um minutinho, peraí. Ok, cara. Acho que já dá para a gente ir começando, né? É. Bom dia, pessoal. Oi, Ana. Tudo bem? E a Ana, tudo bem? Bem, queridos, do tempo. Pronto, agora deu certo aqui. Vamos lá, então. Nós vamos começar passando um vídeo institucional do IBEF, para quem não conhece, né, ter a oportunidade de conhecer o IBEF Mulher e todas as vertentes. Então, e aí, após isso, acho que as meninas vão falar um pouquinho do IBEF Mulher e temos continuidade com o Caio. Um bom evento a todos. Desde 1985, o Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças, IBEF Campinas, faz história na nossa região. Declarada entidade de utilidade pública municipal, somos a única seccional fora de uma capital e nosso quadro associativo é composto por 250 membros. Em todos esses anos de atuação, nos tornamos referência no desenvolvimento profissional e social por meio do intercâmbio de informações técnicas e vivências na área de administração financeira nas empresas e instituições. Entre os eventos que organizamos, temos as reuniões mensais dos comitês de estudos em diversos segmentos, além de debates sobre cases empresariais, fóruns, almoços, seminários, webinários, palestras, masterclass e encontros com personalidades do mundo financeiro, político e econômico do nosso país. Tudo isso visando a interação entre nossos associados e permitindo o diálogo constante sobre temas relevantes para o desenvolvimento de cada um. Para os que estão iniciando no mercado de trabalho, o Comitê IBEF Jovem promove eventos para troca de experiências entre os novos executivos e os mais experientes, além do programa de mentoring, que é conduzido por profissionais gabaritados da área financeira com o objetivo de lapidar as futuras lideranças. Outro comitê de destaque é o IBEF Mulher, que reúne as executivas do IBEF Campinas no debate enriquecedor de temas voltados ao mercado e sua participação cada vez maior na área de finanças. Já o IBEF Agro, o último comitê lançado pela nossa regional,
visa envolver os associados junto a lideranças em torno do segmento que mais cresce no Brasil, o agronegócio. E como reconhecimento ao trabalho de excelência dos nossos associados do IBEF Campinas, em 1991 foi instituído o Prêmio Equilibrista em nosso calendário anual. Trata-se de uma importante cerimônia de entrega do Troféu Equilibrista ao Executivo do Ano na nossa região, eleito por votação pelos colegas de finanças. Além do prêmio principal, também elegemos destaques setoriais. Mas nem só de corporativo vive o associado do IBEF Campinas. Também buscamos contribuir para a sua qualidade de vida e de seus familiares, promovendo jantares ao longo do ano com uma boa gastronomia. Além do evento socioesportivo, que tece uma rede de relacionamentos em torno de atividades esportivas e de lazer, permitindo também o networking em um ambiente sem as urgências e interrupções do dia a dia. Tudo feito de forma leve e acolhedora para que as famílias tenham as melhores lembranças. Nossa missão é congregar e promover um ambiente ideal para o desenvolvimento profissional e relacionamento social de toda a comunidade empresarial e institucional da região. O IBEF Campinas é tudo isso e muito mais. E só temos essa força porque contamos com parceiros muito especiais nessa caminhada. Seguimos juntos! Li, quer começar? Posso começar. Bom dia, pessoal. Primeiro, eu e a Cris agradecemos a presença do Caio aqui, né? Caio Sakamoto, que está nos brindando aí nessa manhã com um assunto tão desafiador, né? Para a gente aprender aquilo que, na verdade, é a nossa matéria de trabalho, né? A gente depende das nossas 24 horas para concluir as nossas tarefas em todos os âmbitos da nossa vida, e a gente pediu essa ajuda para esse super especialista. Gostaria de agradecer a presença dele inicialmente, de todos vocês, e também da Apter, né? Que é mais um dos mantenedores do IBEF, ainda não consta aí no vídeo institucional, mas e acolher todos nessa manhã, agradecer também a parceria da Cris e tudo que a gente vem fazendo junto no IBEF Mulher. Eu vou deixar ela falar um pouquinho mais do IBEF Mulher, depois a gente passa a palavra para o Caio. Obrigada, Li, bom dia a todos, muito feliz de ver aí muita gente já participando e outros já entrando. O IBEF Mulher vem aí durante o ano de 2022 tentando trazer vários temas aí para ajudar tanto as mulheres quanto os homens, né? Por isso que a gente chamou o Caio aqui para falar um pouquinho, não só as mulheres. E aí ter essa conexão maior entre o IBEF Mulher e o IBEF e as pessoas que participam do IBEF e que também não participam, mas querem participar. Então, deixo a palavra para o Caio e vamos aproveitar aí esse tempinho para saber um pouquinho mais sobre administração de tempo. Cris, muito obrigado. Eliane, muito obrigado. Ao IBEF, muito obrigado. IBEF Mulher, muito obrigado pelo convite. Eliane falou que eu sou especialista. Na verdade, eu sou mais um entusiasta do que um especialista, né? Eu não sou professor, não sou palestrante do tema, mas quando eu trabalho, no meu trabalho que é facilitar reuniões, eu acabo ajudando nessa organização de rotina. E a Eliane falou assim, Caio, você poderia compartilhar um pouco do método aí, das dicas que você dá para nós, como os clientes, para o IBEF Mulher, para os participantes do evento? Então, estou me sentindo muito honrado por estar aqui com vocês. Eu vou compartilhar uma apresentação, eu pretendo não usar muito tempo, nós temos 1 hora, são 50 minutos para eu falar, né, e 10 minutos para a gente trocar ideias. Mas eu acho que eu vou usar menos tempo para apresentar e mais tempo para trocar ideias, porque são realidades distintas, né? Cada um tem uma realidade e a gente pode ter dicas diferentes para pessoas diferentes que vivem em momentos diferentes. Então, a questão que eu trabalho bem é organização da rotina do trabalho, tá? Eu não trago só como produtividade. Vocês estão vendo minha tela? Só me dá um ok aí. Não, acho que saiu Ainda a não, tela. Caio. Agora Bom, acho que está entrando. Isso. Vê se foi. Tá. Uhum. Perfeito. Então, na verdade, tem uma biografia, depois eu disponibilizo para vocês esse material, para vocês utilizarem, tá? A boa parte desse conteúdo dos métodos, lógico que foi estudado, eu só compilei de uma forma que eu acredito ser mais lógica e mais aplicável à nossa realidade, tá? Mas organização e produtividade
eu entendo que é transformar em esforço em resultado. Com certeza, todos que estão aqui participando se esforçam bastante, é uma correria, é uma loucura, estressa, o dia inteiro, todo dia, sábado e domingo também, tá, e a gente tem que avaliar qual o resultado de todos esses esforços que a gente faz, não só como profissionais, mas na pessoa física, na família, como cônjuge, como filho, como pais, como os netos, né? Então, a gente faz um monte de ações, mas qual o resultado que a gente está agregando ou alcançando com todo esse esforço? Então, a ideia dessa conversa é a gente achar meios para transformar esses esforços em resultados que nos satisfaçam, tá? E aí eu pego a carona aqui no Christian Barbosa, esse sim é um especialista em produtividade brasileiro, tem alguns livros importantes, tá? Eu gosto do conceito dele de dividir as nossas atividades em 3 categorias ou em 3 grupos. Atividades que são importantes, tá? Atividades que são urgentes e atividades que são circunstanciais. Atividades que são importantes são todas aquelas atividades que a gente realiza ao longo do dia, da semana e do mês, que estão conectadas ou têm relação a algum projeto nosso, tá? Essas atividades importantes, elas têm tempo para serem feitas. A gente se programa para realizá-las. Atividades urgentes são as atividades importantes que a gente não tem mais tempo para realizá-las. A gente tem que parar e fazer agora, tá? E as circunstanciais são aquelas atividades que a gente é levado a fazer ou faz em excesso, que não estão conectadas a nenhum projeto, e quando a gente realiza, a gente não alcança nenhum resultado específico, tá? A gente acaba ajudando outras pessoas, ajudando outras pessoas a realizar os projetos delas, e os nossos projetos acabam não avançando por conta disso, tá? Ah, Caio, você está dizendo que eu tenho que focar 100% do tempo no importante? Também não. O Christian defende que 70% das nossas atividades diárias, semanais e mensais sejam das que forem importantes. 20% das urgentes, porque elas vão acontecer. Não dá para dar conta de tudo, algumas coisas aparecem, a gente tem que pegar e resolver. Então, 20% do nosso tempo é uma correria, é o mais estressante, tá? Para a gente fazer as tarefas diárias. E o circunstancial, no máximo 10%. Circunstancial é tudo que a gente faz em excesso, tudo que a gente demora a perder tempo, só que não agrega valor nenhum ao nosso dia a dia. Se alguém tiver dúvida, pode ir fazendo pergunta que eu vou esclarecendo, tá? E acho que tá a Eliane e a Cris podendo moderar essa conversa. Isso. Bom, pode falar. Eu pedi para o pessoal já ir mandando as perguntas no chat, Caio, aí eu tô acompanhando aqui, tá bom? Qualquer coisa eu interrompo, a gente coloca tudo depois, tá bom? Como eu estou sem um vídeo de vocês aqui, eu perco um pouco a referência, tá? Então, pode ficar à vontade aí. Tá, eu tirei só para poluir menos, mas, enfim, eu estou acompanhando pelo chat, e aí, tendo perguntas, eu vou interrompendo você, sendo pertinente, ou senão a gente faz tudo depois ao final, tá bom? Perfeito. Então, para a gente atingir esses resultados, a gente tem que falar de desempenho. O que é o desempenho? O desempenho é o resultado alcançado, né? Como que é formado esse desempenho? É o nosso potencial, aquilo que a gente tem capacidade e habilidades para realizar, menos as interferências. O que isso quer dizer? Vamos supor que a gente se programa 10 tarefas, para realizar 10 tarefas num dia, num período de trabalho. Tudo bem, a gente consegue realizar as 10 tarefas, a gente tem habilidades, tem o tempo disponível, está tudo certo. A questão é, a gente programa essas 10 tarefas. Ao realizar a primeira, a gente é chamado para uma reunião inesperada ou uma reunião que não estava programada. Então, ao invés de 10, já caiu para 8, 9 ou 8 tarefas. Aí a gente sai da reunião, e essa reunião gerou algumas demandas urgentes que precisam ser entregues logo em seguida. Então, aquelas 8 tarefas que a gente pensou que ia fazer, já cai para 7, 6. Né? E aí a gente já um pouco mais esgotado, a gente resolve abrir o e-mail, abrir o WhatsApp e tem uma enxurrada de pedidos ali. E aí a gente acaba se dedicando a responder, a correr atrás dessas demandas que apareceram, que não estavam programadas, para resolvê-los o quanto antes. E aquela programação nossa de 10 tarefas que viraram 8, que viraram 7, já passam a ser 5, 4 tarefas. E quando a gente acaba o dia realizando só metade das tarefas, ou até menos das metades das tarefas programadas, a gente sai com uma sensação de improdutividade, de frustração, de desânimo, de ter levantado a poeira e ter produzido pouco. Então, o que a gente tem que considerar? Não é só nossa potencial, o tempo disponível para fazer, mas todas as interferências que vão acontecer no nosso dia a dia
ao tentar realizar as atividades. E essas interferências que devem ser tratadas, são essas interferências que nos jogam no circunstancial, tá? Então, esse é o nosso desafio, sempre estar atento às interferências que ocorrem quando a gente tenta realizar uma atividade. E aí, a gente, por conceito, a gente não vai ser especialista, não vai ser bom numa atividade, ou desenvolver alta habilidade numa atividade, se a gente ficar dividindo a nossa energia e a nossa atenção e nosso tempo constantemente. Então, se tudo nos distrai, dificilmente a gente vai se concentrar, ter atenção numa atividade que é importante para a gente realizar. Então, conseguir focar numa única atividade de cada vez, né, parar com o mito da multitarefas do dia a dia, que eu posso fazer 5, 6 coisas simultaneamente, e de forma produtiva, de forma a alcançar o melhor resultado, isso já foi provado que é muito raro acontecer, tá? É muito difícil conseguir isso o tempo todo. Vez ou outra até possível, mas o tempo todo, como rotina, isso além de ser desgastante, faz o nosso desempenho diminuir também, tá? E aí, ser produtivo é menos sobre gerenciar o tempo e mais sobre gerenciar as suas energias e atenção. O que isso quer dizer? Não dá para fazer gestão do tempo. Gestão do dinheiro é tranquilo. Olha, falta dinheiro, a gente aloca dinheiro, faz aporte, a gente vai lá, pega o empréstimo e a gente resolve essa questão. Quando sobra, a gente investe, a gente empresta e tudo certo. O tempo já não é assim. As 24 horas do dia já estão dadas. O dia está chato, vamos fazer passar mais rápido. Poxa, eu tenho muita coisa para fazer, vou acrescentar mais 1 hora no meu dia. Isso já não é possível. Então, a questão não é a gestão do tempo, é a gestão das nossas energias. E o que eu quero dizer com a energia? É a energia física para as atividades, é a energia emocional para fazer as atividades, do tipo motivação, garra, perseverança, ter a energia psicológica para isso também, a autoconfiança, faz parte disso, a energia mental, a capacidade cognitiva nossa de pensar, de criar, de pensar de forma diferente, de interpretar, de fazer conexões entre ideias distintas. Então, essas energias que são necessárias, ou recursos, para quem quiser trabalhar dessa forma, para realizar uma atividade. Então, a gente tem que saber isso e a qualidade de atenção que a gente fornece ou se dedica quando nós estamos realizando alguma atividade. Exemplos práticos. Não sei se tem advogado aqui, eu sei que a Eliane é advogada, então vou te tomar como exemplo. Se você tem que ler ali um conjunto de leis para fazer um parecer para um cliente, né, olhar o balancete, o balanço, as informações fiscais para fazer um trabalho para um cliente, para entregar para ele um parecer, né? Você precisa de energia física, é muito baixa, mas você precisa de muita concentração. A questão é que você tem que entender em que momento do dia você tem mais concentração. Cada pessoa aqui funciona de um jeito. Tem gente que se concentra melhor nas primeiras horas do dia, tem gente que se concentra mais no final da manhã, ou no começo da tarde, ou à noite. Então, a questão é, se nós temos uma atividade que exige, como recurso para realizá-la, concentração, né, capacidade cognitiva, em que momento do dia você tem mais esses dois recursos para lidar com essa atividade? Né? Dificilmente a gente vai render o que a gente precisaria render para fazer essa atividade no momento que a gente não tem esses recursos. Tá? Então, faz parte o autoconhecimento de como o nosso corpo, como a nossa cabeça, como a nossa mente funciona, para a gente tentar alocar as atividades no nosso melhor, no momento de maior rendimento. Se por acaso, no momento que você tem pouca energia mental, para pensar, para raciocinar, para se concentrar, e você coloca uma atividade desse nível, essa atividade que você faria em 2 horas vai acabar levando 3, 4 horas. Né? Porque você não estava com todas as habilidades desenvolvidas ou os recursos necessários para realizá-la. Então, a questão é, pense, quando você vai fazer uma atividade, seja lá qual for, você tem os recursos para isso? Por exemplo, quem quer começar a frequentar a academia? Caio, eu chego no final da tarde, eu tento ir ao final da tarde, eu sempre escapo. Por quê? E a academia precisa de recurso emocional e físico. Se falta um desses, são desculpas para você procrastinar. Então, observe em que momento do dia você tem esses recursos mais aflorados, tanto de energia física,
quanto da motivacional para encarar os desafios que a academia exige. Então, se é de manhã, tenta de manhã. Se é um pouco mais no final da manhã, usa um pedaço da hora do almoço para fazer isso, né? E aí cada um vai ter que costurar aí, desenvolver a sua agenda de trabalho, não é nem de trabalho, tá? O que eu costumo dizer assim, ó, tão importante o que a gente faz no período de trabalho é o que a gente faz antes do trabalho e depois do trabalho, que é a vida em si. A vida não é só o trabalho. A gente não está construindo uma vida em torno de uma carreira, uma vida em torno de um negócio. A gente está construindo uma carreira em torno da nossa vida, um negócio em torno da nossa vida. Então, tanto a carreira como o negócio, elas não são a nossa vida em si, mas é parte da nossa vida. Todo o resto, ou os outros papéis, as outras identidades que a gente vive no nosso dia a dia, como pai, como filho, como irmão, como amigo, como participante do IBEF, né? Como estudante, tudo isso faz parte do nosso todo, né? Então, se a gente só enxerga a nossa agenda de forma isolada como trabalho e esquece o resto, né, a gente pode até ter sucesso profissional, mas de repente dá uma sensação de vazio porque outras áreas da vida não foram contempladas. Então, quando a gente fala de produtividade, a gente fala, olha para o todo e organiza o todo, não a parte, tá? Para a gente ter uma vida uma vida mais plena e mais significativa. Então, avançando aqui, o que é importante a gente entender? O nosso contexto, né? Compreender o contexto atual. Começo sempre pelos valores. Os valores pessoais, profissionais e empresariais. Quais valores são importantes para nós? A gente pode falar que um valor seja crescimento profissional, mas na outra ponta, seja família. Então, como conciliar esses dois valores que, dependendo do momento de vida, eles são conflitantes? IBF Mulher, aí, para quem está executiva, começando carreira, meio de carreira, ascensão profissional, poxa, eu quero ter filho, eu quero curtir filho. São duas coisas que usam o mesmo recurso, os mesmos recursos de tempo, de atenção, energia emocional, energia física, né? E, de repente, a gente está numa ascensão de carreira, muito trabalho, e aí a gente chega em casa para curtir os filhos, na família, e a gente já está sem paciência, já estamos sem energia física para brincar, ou seja, essa relação que também é importante acaba sofrendo. Ou, na outra ponta, né, a gente se dedica mais à família, fica acordado até tarde para brincar, para se divertir, para assistir filme junto, e no dia seguinte, no trabalho, que a gente também quer ascensão profissional, a gente acaba ficando um pouco mais cansado, um pouco mais displicente e cometendo erros, pequenos erros, né, que de repente compromete a nossa avaliação de desempenho, que compromete os nossos resultados, e de repente posterga ou deixa para depois uma possível promoção, uma próxima nova oportunidade. Então, quais são os valores que nós temos? Família, carreira, a gente pode ir para de relacionamentos também, né? Amizade, qualidade de vida é valor, paz de espírito é valor. Cada um tem um conjunto de valores, né? Que faz a sua vida, que faz a nossa vida ter sentido. Na outra ponta, a gente tem os valores profissionais, que nem sempre são os mesmos valores pessoais, tá? Há algumas diferenças, por quê? Aí são valores muito mais focados num único critério da vida. E aí, se a gente tiver clareza desses valores profissionais também, e conciliá-los com os valores pessoais, ajuda bastante, né? Fazer com que a nossa carreira, com o nosso trabalho, seja significativo para toda a nossa vida, para todo o que nos compõe como 100%. E também tem os valores empresariais. Os valores da empresa que a gente trabalha, da organização que nós trabalhamos, elas estão, de certa forma, fazem sentido, complementam os nossos valores pessoais e profissionais, ou eles são diferentes ou até mesmo antagônicos. Se a gente tem valores fortes, tanto pessoais quanto profissionais, e a gente trabalha numa empresa que os valores são muito diferentes, ou chegam a ser antagônicos, isso gera um estresse, isso gera um cansaço. E a gente tem que o quê? Fazer uma certa adequação, né, para entender como a gente pode melhorar essas relações de valores. Para quê? Para que esse critério psicológico nosso seja atendido. Esses valores, todos os nossos valores, eles só são relevantes, tá? Eles só são possíveis, eles só existem na ação, tá? Um valor família só existe se a gente realizar as ações voltadas para a família. Então, pensando no extremo, tá? Para facilitar a reflexão, se, por exemplo, a Cris, se você fosse a única ser humano da Terra, né?
amor faria sentido? Trabalho faria sentido? Carreira faria sentido como valor? Não. Por quê? Não precisaria disso para viver. Né? O conceito de você ser humana nem existiria se você fosse a única pessoa da face da Terra. Não existisse outra, não existisse a Eliane, ou eu, ou o Flávio, ou as pessoas que estão nos acompanhando. Então, os nossos valores, eles só são possíveis porque existem pessoas. E essas pessoas que nós nos relacionamos. Tá? Então, se a gente tem o valor carreira, tá, é trabalho, e todo trabalho, ele deve agregar algo a alguém. Ninguém trabalha por si só. Por mais simples que seja o trabalho, ele gera o resultado para outras pessoas. Tá? Um resultado que não gera resultado para outras pessoas, para um outro cidadão, ele não faz sentido, ele não tem valor. Tá? Então, quais são os relacionamentos que de fato são importantes para nós? Quem da família? Quem tem família grande, 40, 50 pessoas na família, entre irmãos, pai, mães, primos, tios, tios de primos de segundo grau, tio, avó, é muita gente. Mas desse todo, quais são de fato o que são importantes? Quem trabalha em empresa grande, todas as empresas são importantes, mas para você investir seu tempo, a sua energia, não são todos. Quais dessas pessoas, ou quais pessoas realmente são importantes para você no seu desenvolvimento profissional, no seu desenvolvimento pessoal? Então, ter clareza de com quem a gente tem que se relacionar faz muita diferença. Um exemplo que eu gosto de usar são as redes sociais. De repente, a gente segue 1.000, 2.000 pessoas ali, e fala, poxa, a questão é, precisa estar conectado com tanta gente assim? Então, o que eu fiz na minha rede social? Né? Eu uso a rede social, eu acho que ela tem seus méritos, tá? É só a gente entender como usá-la da melhor forma e por que essa rede social nos serve, tá? Então, o LinkedIn, para mim, é uma questão de contatos profissionais, é para me manter conectado com o mercado. Eu tenho um pouco mais de pessoas ali, mas é uma rede social que eu não entro todo dia, tá? Eu entro de vez em quando. A rede social que eu mais entro, que eu mais me conecto, é o Instagram. Só que eu sigo poucas pessoas. Quem são as pessoas que eu sigo no Instagram? São aquelas pessoas que eu gostaria de estar com elas mais vezes e não estou, tá? Seja porque eu tenho outras coisas a fazer, ou seja porque elas também têm, tá? Então, qual é o critério que eu uso para o Instagram? Se eu encontrar essa pessoa na rua, eu vou conversar com ela, eu vou dar um abraço, eu vou querer saber se ela está bem, tá? Se ela me pedir ajuda, eu vou ajudá-la, eu vou auxiliá-la de alguma forma, eu vou servi-la de alguma forma. Se sim, ela fica. Se eu encontrar essa pessoa na rua, eu até finjo que não conheço, então não é uma pessoa que deva estar lá, tá? Porque seguir, acompanhar, é muito mais uma distração para mim do que talvez algo que vá agregar valor para a minha vida. Talvez acompanhar superficialmente pessoas que eu não conheço pessoalmente, que eu não sei o que elas fazem, para além daquilo que elas possam me gerar uma sensação de ansiedade, de não ter e não fazer o que ela faz do jeito que ela faz, né? Não ter o resultado que ela tem. Só que eu não estou sabendo o que ela está fazendo além daquilo lá, tá? Então, talvez eu tenha parâmetros ou indicadores ou inspirações que não são condizentes com o meu estilo de vida e com os meus valores. Então, assim, nós temos os valores. Para mim, exemplo meu, tá? Paz de espírito para mim é valor, servir para mim é valor, entre alguns outros, tá? Então, como eu faço isso? Quem são os relacionamentos importantes para eu vivenciar isso? Né? Família também para mim é valor. Né? Quem são as pessoas? Eu gosto de servir a minha família, servir a minha mãe, servir aos meus irmãos, servir aos meus tios, tá? Primos já não são todos, tá? Então, eu deixo isso muito claro. Quando a minha mãe pede alguma coisa, ou meus irmãos me pedem alguma coisa, eu procuro servi-los da melhor forma possível. Assim como os meus clientes, né? As empresas na verdade, eu não atendo empresas, eu atendo pessoas, né? Quando as pessoas me solicitam, como a Eliane falou, Caio, você pode fazer? Pô, Eliane, vou por você é demais, estou servindo. Esse é o meu jeito de fazer, porque eu trago um valor para um relacionamento que é a Eliane, que agora é o IBEF, né? Para viver esse meu valor servir. Né? E dentro desses relacionamentos, esses valores, esses relacionamentos, eles estão num contexto, né, que a gente chama estratégia e cultura da empresa e nosso estilo de vida. Esses valores, esses relacionamentos, quando vividos de forma consistente, ele vai gerar para nós um estilo de vida, tá? E a nossa cultura empresarial.
tá? Ou a nossa estratégia empresarial, né? Então, se a gente tem como cultura de empresa, uma empresa inovadora, que vai sempre buscar a inovação aberta, ou seja, a gente sempre vai estar buscando conexões, network. Então, isso tem que... Network, né, conhecer gente faz parte dos relacionamentos. Mas que tipo de pessoas, né? São as pessoas empreendedoras, as desenvolvedoras? Tá? Então, a gente vai filtrando os relacionamentos para viver essa cultura. E se a gente quer alcançar um resultado na carreira também, a gente tem que olhar para os nossos relacionamentos. Os relacionamentos que a gente tem hoje e a qualidade com que a gente se relaciona com essas pessoas, elas nos propiciam atingir os nossos resultados profissionais, empresariais e pessoais? Será que as pessoas que mais nós damos atenção, elas estão nos ajudando a conquistar os nossos objetivos, ou nós estamos só ajudando a elas a conquistarem os delas, a viver a vida delas, e essa contrapartida não está chegando da parte dela ou de outras pessoas? Então, a gente vai fazendo essa correlação entre valores, relacionamentos e estratégia, cultura de empresa e estilo de vida, tá? Bom, quando a gente tem uma estratégia de empresa, tá, desejada, ou que está em execução, uma cultura de empresa que ela tem que ser desejada, ela precisa ser ajustada, ou estilo de vida atual, tá? Tem um atual. Qual é o desejado? Né? Se a gente deseja algo, é porque a gente não tem. A gente não deseja aquilo que a gente já tem. Então, assim, vou trazer mais para o lado pessoal, tá? O seu estilo de vida hoje, atual, é igual ao seu desejado? Você mora onde você gostaria de morar? Você dedica o tempo para a família que você gostaria de dedicar? Você faz os hobbies que gostaria de fazer? Você cuida da sua residência, da sua casa, do jeito que você gostaria? Você está com as pessoas que você gostaria de estar fora do trabalho? Faz as viagens que você gostaria de fazer, na frequência que você gostaria de fazer? Cuida da saúde do jeito que você gostaria de fazer? Do tipo, eu gostaria de ter tempo em academia, eu preciso começar a fazer atividade física, exercício físico. Mas não dá tempo. Quando você tem um desejo que não é realizado, isso acaba nos frustrando um pouquinho, só que aí são várias frustrações em várias áreas da vida. E isso nos coloca para baixo, nos deixa inseguro, faz a gente ficar desmotivado, fica numa sensação de vazio, tá? Então, se a gente tem um atual e tem um desejado, é aí que nós vamos traçar os nossos objetivos. Caio, eu sou analista, tá? Eu gostaria de ser analista, sei lá, pleno, eu gostaria de ser sênior. Então, qual é o gap que tem aí? Qual é a defasagem? Esse é o projeto, esse é o objetivo, tá? E aí, quando a gente tem clareza dos objetivos, tá? Da onde a gente quer chegar, como carreira, como empresa, como família, ou como nas várias áreas da vida, né? É que a gente começa a ter os nossos projetos, tá? Então, aqui a gente tem que ter atenção. Quantos projetos a gente pode administrar ao mesmo tempo? Né? Caio, eu quero viajar, eu quero trocar de casa, eu quero trocar de carro, eu quero uma ascensão profissional, eu quero desenvolvimento do meu currículo através de MBA, mestrado, doutorado. É um monte de desejos aí que nada se realiza com o único passo. São vários, é um tempo maior, são vários passos, coisas que têm que ser feitas com consistência para a gente chegar no resultado desejado. Se a gente tem muitos projetos abertos no nosso dia a dia, na nossa vida, fica difícil realizá-los todos ao mesmo tempo, todos de uma vez. E isso gera estresse, isso gera ansiedade. Ansiedade nada mais é do que excesso de futuro, excesso de desejo, né? Então, a gente fica com esse excesso de desejo porque é muita coisa em aberto, e a gente não tem clareza do porquê que nós estamos fazendo cada coisa. Para que a gente quer um avanço de carreira? O que isso significa para nós? Qual é a consequência disso? Do que nós estamos abrindo mão para realizar esse desejo? Né? Fazer escolha não é daquilo que você não quer, é muito mais daquilo que a gente está disposto a abrir mão. Né? Fazer uma escolha é abrir mão de todas as outras possibilidades, seja como casamento, seja como carreira, seja como empresa, seja na vida pessoal também. Né? Escolher um estilo de vida muito saudável nos exclui de algumas coisas. Né, de alguns eventos, de algumas oportunidades, porque elas não são condizentes com o nosso desejo, né, de um estilo de vida, por exemplo, ser vegano, nada contra, eu acho que é bem legal, ou vegetariano, mas isso te exclui de algumas coisas. Eu tenho uma dieta restritiva, eu sigo uma dieta restritiva por motivos de saúde. Eu me vejo, por saúde ser um valor meu, e me preocupar muito com isso, eu me sinto excluído de alguns eventos, de alguns momentos, tá? Porque aquilo que eu
prezo para mim, um valor que eu tenho, uma preocupação que eu tenho, um projeto que eu tenho, me faz, uma escolha minha, faz eu abrir mão de algumas oportunidades, de algumas atividades, tá? Mas se eu sei que essa escolha está baseada em um valor que é importante para mim fica tudo bem, tá? Faz parte do processo. Tá, se a gente tem, onde é preciso chegar, tá? É nos projetos que a gente vai encontrar as atividades que de fato, e as tarefas que de fato devem ser realizadas no dia a dia. Para isso, né, a gente usa duas ferramentas, eu sugiro usar duas ferramentas, agenda e lista de tarefas, né? Agenda, põe todos os compromissos na agenda. O que é compromisso de evento? É tudo aquilo que acontece com hora marcada, né? Compromissos regulares, reuniões, consulta médica. As tarefas são tudo aquilo que a gente precisa realizar num dia, né? Mas não tem uma hora marcada. Pagar a conta, fazer um relatório, enviar e-mail para um cliente, responder uma mensagem. Não tem hora marcada. A gente pode fazer ao longo do dia. Os lembretes é tudo aquilo que a gente tem que lembrar num dia ao começar ou durante um dia. Pode ser alguma ação, pode ser um aniversário de alguém, pode ser uma data especial, pode ser algo que o prazo para inscrição num curso, né? Não que você precise fazer naquele dia, mas pode falar, olha, começa o prazo de matrícula, começa o prazo de inscrição no congresso, é só um lembrete. E o principal aqui, que é importante, é a gente alocar um tempo discricionário, né? Esse termo vem do Peter Drucker, né? Especialista em administração de empresas e gestão, né? O que é o tempo discricionário? É o tempo reservado para a realização de tarefas autoimpostas, livre de distrações e interrupções. O que isso quer dizer? Quando a gente programa a agenda do dia a dia, gente, está gravada, mas eu vou mostrar minha agenda aqui, não sei se depois a gente faz um corte, tá? Deixa eu mostrar aqui. O tempo discricionário, deixa eu só mostrar como dia aqui. Hoje eu não tenho tempo discricionário. Eu vou para segunda-feira que eu sei que eu tenho lá na próxima semana. Eliane sabe que eu vou sempre te chamar aqui, porque você me conhece, então você sabe como funciona, né? Então, por exemplo, segunda-feira eu tenho um encontro com a Eliane Salustiano, está marcado aqui. Depois, eu separei 2 blocos de tempo. É nesse trabalho, nesse bloco de tempo, que eu vou trabalhar sem olhar o celular, sem abrir e-mail. Eu vou escolher duas atividades no período da tarde aqui, e eu tenho um bloco aqui de manhã, né, para que eu possa, de fato, trabalhar sem distração, para produzir. Então, Caio, quantas atividades você vai realizar na segunda-feira? No máximo 3. No máximo 3. Mas são atividades que eu procurarei fazer no mais alto nível. Então, para vocês olharem a configuração de uma agenda. Aqui, para mim, estão as tarefas. Pagar a Ana e pagar o Reinaldo. São funcionários que eu tenho ali e tal, então eu tenho que fazer o acerto deles na segunda-feira. Então, é um lembrete, é uma tarefa. Não tem hora marcada, eu posso fazer de manhã, à tarde ou à noite, sem problema nenhum. Um lembrete aqui, a conta da CPFL está no débito automático. Como está débito automático, eu não tenho o que fazer, assim, além de conferir. É só um lembrete. Aí eu já tenho uma reunião, tem um espaço entre uma coisa e outra aqui, é um tempo que está ainda aberto, né? Aí eu vou falar por que está aberto esse tempo. Aí eu já tenho aqui um bloco de trabalho. Depois eu tenho algumas atividades simples aqui, que é confirmar reuniões. Então, isso aqui é uma mensagem de WhatsApp, e-mail. Então, eu posso fazer de forma mais distraída, né? Aí, depois, aqui eu tenho já o atendimento, trabalho, vou caminhar, eu paro, aqui eu faço uma atividade física, porque depois eu tenho um outro atendimento, tá? E aí eu sigo meu dia com alguns espaços em branco, que depois eu explico por que eu deixo o espaço em branco, tá? Pessoal, Eliane, se eu estiver indo muito rápido, Cris, me fala, porque eu estou acelerando para dar tempo da gente conversar. Não, tá tranquilo, tá ótimo. Tá tranquilo, tá? Então, eu dei um geral aqui de como é a configuração da agenda. O tempo discricionário é nesse tempo discricionário que a gente vai alocar as tarefas que nós vamos realizar. Por que isso é importante? Existe um conceito chamado estado de fluxo, do Mihai Csikszentmihalyi. Ele é um dos criadores da psicologia positiva. E ele tem um conceito de estado de fluxo. O que é isso? Para a gente entrar em estado de fluxo, não é na vida, assim, numa atividade, existem 2 variáveis importantes. As nossas habilidades
e o tamanho, né, a envergadura do desafio. Uma atividade que é baixo desafio e exige baixa habilidade, a gente realiza com uma certa apatia, uma certa tristeza e depressão. Por exemplo, olhar Instagram. O que a gente precisa de inteligência, de energia física, emocional para olhar aquilo? É muito baixo. De repente a gente fica naquela piscina sem fundo, passando, falando, nossa, o que eu estou fazendo na vida? Vai continuar passando, dá até uma depressão, né? Do outra ponta, se o desafio é muito alto e a gente tem poucas habilidades para realizar, e aí a habilidade pode ser conhecimento técnico, a habilidade, capacidade de fazer, de aplicar um conhecimento técnico, pode ser de concentração, de atenção, de tempo, né, para fazer, né? Se esse desafio é muito alto e as nossas habilidades estão baixas para realizar, nos gera ansiedade. Onde a gente acontece isso? A gente tem tanta coisa para fazer, mas é tanta coisa para fazer, fala assim, não vai dar tempo, não vai ter como, vai ter tanta coisa para fazer, e a gente fala assim, olha, eu não tenho habilidade para fazer tudo isso. E aí acaba a gente entrando nesse ciclo de estresse, de alerta. Ai, meu Deus, o que eu faço? E agora? Qual é o próximo? Ah, e se eu não fizer? E se eu não entregar? E se não acontecer? Aí, aqui que gera um alto grau de estresse para nós. Se a habilidade é alta para nós, tá? Só que o desafio é baixo ou mediano, a gente faz com um certo relaxamento, confiança e conformismo. O que é isso? É aqui que a gente consegue multitarefar um pouco. É quando a gente está no WhatsApp, respondendo alguns e-mails simples, né? Falando no telefone, conversando com a pessoa do lado, pode até estar tomando um cafezinho, trocando alguma ideia, porque a gente domina o assunto, a gente está com tempo, a gente está com a pessoa que a gente conhece, já não tem tanto mistério ali para realizar. Então, a gente consegue fazer um pouco mais de coisa simultaneamente aqui, porque a gente tem uma autoconfiança para realizar, porque as nossas habilidades são maiores do que os desafios nos exigem, né? Então, a gente consegue, de certa forma, alguma multitarefa aqui, tá? Mas em coisas simples. A grande questão é que quando as habilidades exigidas são altas e os desafios são altos, é aqui que a gente é o flow, é que a gente entra no canal do fluxo. O que é isso? É quando a gente está focado numa atividade. O que é foco? É estar só olhando para uma única atividade. E, além do foco, da atenção, é ter tração. O contrário de distração não é foco. O contrário de distração é tração. Distração é sem tração. Porque muitas vezes a gente quer fazer uma atividade, tem que fazer uma atividade, está tudo certo, mas o que falta? A gente não entra em ação. A gente sabe que é importante, sabe que tem que fazer, só que a gente não tem o quê? As energias ali, as habilidades necessárias ali, de fato, para realizar aquilo lá. E aquilo a gente acaba não realizando da melhor forma possível. Uma atividade que demoraria 3 horas, 1h30 para fazer, a gente leva 2 horas, 3 horas para realizá-la. Por quê? A gente não pôs essa tração, né? Essa força impulsionadora para a realização da atividade, né? Então, é aí que a gente sente que nosso desempenho cai também. Caio, como é a gente entra em estado de fluxo? Segundo o Mihaly Csikszentmihalyi, por exemplo, uma narrativa do dia nosso, né? Suponha que todo mundo está em home office ou no escritório, né? Nesse horário, a gente chega no escritório, liga o computador, vai pegando um cafezinho, enquanto isso, bate um papo rápido ali e tal, e aí já abre o sistema e vai começar a trabalhar, né? Pegar a primeira atividade para acontecer. Só que aí a gente vai começar e aí chega um colega do lado contando o que ele fez ontem à noite. E aí se distrai com essa conversa. Só que quando ele acaba essa conversa, a gente não continua a nossa atividade. A gente, de novo, vai tentar recuperar a atenção, a atração para fazer aquela atividade. A gente começa isso e toca o telefone. A gente atende no telefone, achando que ia ser 30 segundos de conversa, são 10 minutos, e a pessoa já pede várias outras coisas, falando que tudo é urgente. E aí a gente não continua no que a gente já estava, a gente já desconcentrou, a gente vai buscar de novo, toma mais um cafezinho, pega mais uma água, se ajeita na cadeira e começa de novo. Só que aí começa a chover o WhatsApp. E aí a gente abre o WhatsApp. E lá não tem uma mensagem, tem 200. Né? E de 200 pessoas. E a gente vai ler esse WhatsApp. E a gente nem começou a trabalhar de fato, a gente só está tentando lidar com o caos nesse momento. Tá? E aí a gente fica nesse ciclo aqui. 5, 6 vezes nesse ciclo aqui, acabou a nossa energia. Tá? Acabou a nossa energia. A gente já se desgastou emocionalmente. E aí a gente vai buscar mais café, vai comer alguma coisa, pega a bolachinha, pega chiclete, pega alguma coisa para dar um jeito de se energizar. A grande questão é a gente começar esse trabalho de concentração, de atenção e de se colocar em movimento para uma atividade e permanecer nela.
quando a gente está focado, começa a realizar, começa a pôr tração, lógico, né? 100% do começo, 10, 15, 20, vai subindo isso aqui, tá? Vai subindo. Pô, a gente desenvolveu outras habilidades, a gente puxa para nós, olha, como que eu melhoro isso, como eu faço mais, como eu me torno mais claro, como eu falo melhor, como eu faço melhor, como eu penso melhor. E a gente começa a pôr dificuldades na atividade, e é aí que a gente começa a fazer a agregação de valor. Uma atividade que era simples, a gente deixou ela melhor. Uma apresentação que era simples, ela ficou melhor. Um relatório que a gente imaginou fazer simples, ele ficou melhor, ficou mais robusto, ficou mais claro, ficou mais bonito, ficou com um design melhor. Por quê? A gente se concentrou nele. E, de repente, essa atividade, a gente entrou nela e ficamos 1 hora, 1h30, e nós nem percebemos. Parece que foi meia hora, 20 minutos, meia hora. Porque nesse momento a gente entrou em flow. A gente desenvolveu as nossas habilidades, né, para realizar um desafio, para realizar uma atividade. Agora, se a gente fica só nesse ciclo, a nossa vida se torna desgastante, o nosso dia é desgastante, ele é estressante, e a nossa sensação do dever cumprido fica abaixo. Isso vale para o trabalho, isso vale para a família, tá? Isso vale para uma atividade física, né, como ir à academia. Chegou a academia, vou me trocar, vou me aquecer lá, tal, fiz isso, aqui vou começar, chega a pessoa, já vai falar do treino dela, vai falar da vida dela e tudo mais. E aí, você, de novo, você dá uma aquecida para pegar de novo, aí vem outra pessoa. Aí a pessoa liga a televisão, pergunta da música e a coisa fica assim. Quanto tempo, de fato, a gente treinou? Da 1 hora que a gente ficou na academia, o treino mesmo foi meia hora. Ou seja, metade do tempo foi tentar fazer os exercícios. A outra meia hora foi fazer o exercício. Tá? Então, a gente perdeu aí 50% do tempo com o circunstancial. Tá? Com o circunstancial. É lógico que uma vida onde só tem desafio e tudo é muito alto, né, o desafio alto, as nossas habilidades são baixas, gera ansiedade, uma vida mais ansiosa, um estilo de vida aí mais ansioso, um estado emocional mais ansioso. Mas se também a gente não se desafia, a nossa vida entra no marasmo, né? Se tudo for fácil para nós, se não tiver desafio, se não tiver que ter engajamento, pegar projetos robustos, atividades robustas, a nossa vida entra numa estagnação de marasmo. Tudo fácil, tudo simples, ou seja, a chance de crescimento pessoal, profissional ou empresarial, ela diminui muito. Então, como conseguir fazer isso? Qual é a organização inicial de uma agenda? Independente de ser digital ou analógica, tá? Ser um papel, tudo bem. Começa com os lembretes. Por quê? Se você tem que lembrar quando vence um imposto, quando você tem um compromisso, marcar uma consulta médica, quando você tem aí um prazo de congresso de inscrição, uma data comemorativa, programa isso na sua agenda. Com os lembretes em mãos, já marcados tanto numa agenda digital ou uma agenda física, né, analógica, adicione os compromissos regulares, né, as aulas, reuniões regulares que você tem com a equipe, atendimento a cliente com hora marcada, a academia, de repente os encontros no IBEF, às sextas-feiras, às 8 da manhã. Então, são compromissos regulares. Isso aí está sempre na sua agenda, tem um padrão já. Né? Os da família, quem tem filho, reunião de escola regular, uma atividade regular do filho, né? E aí os compromissos depois, os compromissos já marcados, algumas reuniões com clientes, eventos, alguns eventos familiares, tudo aquilo que você já combinou, um casamento, que são esporádicos, né? Uma festa de 15 anos, isso tudo é esporádico, e aí você traz para a agenda. E, além da agenda, listas de tarefa por contexto. Não adianta a gente estar no trabalho pensando nas coisas que a gente tem que fazer em casa. Também não é saudável estar em casa pensando nas coisas que têm que ser feitas no trabalho. Por quê? Uma vez que você está sempre com o pensamento deslocado do local onde você está, ou seja, você não está vivendo o momento presente. Estando no trabalho, pense no trabalho. Estando em casa, pense nas coisas da casa, seja na família, seja na casa em si, né, no lar em si, nas coisas que tem que fazer lá para a sua melhor qualidade de vida, para o seu melhor bem-estar. Né? Estando na academia, concentre na academia. Né? E aí, como que a gente faz? Poxa, se eu estou em casa e penso algo do trabalho, eu vou na lista do trabalho e marco lá o meu pensamento, marco lá uma ideia. Por quê? Se eu descarregar, se eu tirar isso da minha cabeça, eu tenho certeza que, bom, o meu trabalho fala assim, isso já está decidido, vai ser feito em outro momento. Tá? Vai ser pensado em outro momento. E eu busco continuar nas minhas atividades do momento, naquilo que eu estou fazendo no momento. Então, criar listas por contextos. E aí eu digo, criou isso, você está programando a agenda. Evite programar 100% dos horários disponíveis na agenda. O estudo sugere deixar entre 20% a 30% do espaço livre na agenda. O que isso quer dizer? Se a gente faz uma agenda completa, 100%, das 6 da manhã às 10 da noite, ou até a meia-noite, se alguma coisa der errado, tudo vai dando errado. Por quê? A gente está ligando com o recurso tempo.
de repente, uma reunião que atrasa meia hora, 40 minutos, ela joga tudo para baixo que tem hora marcada. Então, a gente começa a se perder em tudo. E aí, a gente acaba se frustrando e já esquecendo a agenda, abandonando a programação. E aí, por quê? Aí, a gente entra no circunstancial só no urgente. Aquilo que a gente falou que é importante para ser feito, a gente acaba não sendo feito. Por quê? A gente não separou espaço na agenda, tempo na agenda, para lidar com essa circunstancial. Lembrando que, quando eu mostrei a minha agenda, eu deixei alguns espaços em branco. Porque ali eu tenho certeza que vai entrar uma ligação, que alguém vai me pedir alguma coisa que não está programada, que eu não tenho como planejar, vai acontecer alguma solicitação que eu tenho que fazer, algum atendimento que eu tenho que dar uma atenção para um cliente, então eu deixo esse espaço em branco. Caio, e se não acontecer nada? Se não acontecer nada, eu vou tomar um café, eu puxo uma atividade, vou ler, vou fazer qualquer outra coisa, até entrar em redes sociais nesse momento, tá? Eu me permito isso. Olha, não tenho o que fazer, estou em dia, estou no horário, pô, deixa eu dar uma mais parecida. Posso sair para pedalar, se eu tiver um tempo maior, eu posso antecipar uma caminhada, posso fazer uma atividade, eu trabalho em home office também, aí sim, eu posso acabar entrando numa atividade mais doméstica, né, mas por um certo período de tempo, 15 minutos, meia hora. Lembrando aqui, eu só vou fazer um adendo, o estado de fluxo, a gente tem uma técnica chamada Pomodoro, que quando a gente estuda, a gente faz bloquinhos de 25 minutos de estudo. Estuda 25 minutos para 5, estuda mais 25 para 5, estuda 25 para 15, né? O estado de fluxo, dificilmente a gente consegue entrar em estado de fluxo em 25 minutos, tá? O bloco de estado de fluxo sugere uns tempos maiores, do tipo 45 minutos, 1 hora e 20, tá? Por quê? Para a gente desenvolver essa habilidade, para entrar no estado de fluxo, a gente não sai de A para E. Isso aqui demora um tempo. Estudo sugere que esse movimento aqui demandam de 7 a 13 minutos, tá? Então, o que isso quer dizer? De A para B aqui, ligar o computador, cafezinho, se ajeitar, são 5 minutinhos, tá? Até começar. Então, uma interferência que foi 5, 10, 3, 15, 4... 20, já foi no seu tempo. E aquilo que você programou, Caio, foi rapidinho, mas junta isso no dia, essas interferências no longo do dia, dá 2, 3 horas. Porque até você voltar, vai tempo. Além do tempo que você não usou, o tempo de novo que você vai usar de novo. Então, aí que não dá tempo às coisas. Caio, eu me programei, mas não deu certo. Muito provavelmente foram as interferências que surgiram, que tiraram você do foco. Então, a lista de tarefa é a gestão da atenção. Gestão da atenção é a arte de se concentrar em fazer as coisas certas, pelas razões certas, nos lugares certos e nos momentos certos. O que isso quer dizer? Lembra das energias disponíveis? Se eu preciso de muita concentração, tá? Eu não vou colocar essa atividade, no meu caso, logo depois do almoço, porque logo depois do almoço a minha concentração cai. Eu já percebi isso. Então, por que eu vou colocar uma atividade de alta concentração nesse horário? Eu ponho uma atividade de baixa concentração, tá? Então, quando vocês olham minha agenda ali, quem quiser depois eu mostro mais individualmente, dificilmente eu coloco trabalhos, tarefas de computador nesse horário, porque eu sei que eu não vou render. Em que momento eu consigo fazer isso bem? Logo no começo do dia, tá? Ou no final da manhã, ou no começo da noite. Eu rendo bem nesses horários. Então, essas tarefas que eu faço, geralmente eu faço nesses horários. Eu separo o tempo nesses horários. Tá? Quando eu estou em casa, eu procuro também fazer, eu tenho um espaço separado. Trabalho no home office, eu não trabalho na cozinha ou na sala, não. Eu sempre faço essa divisão, tá? Porque a hora de trabalho é trabalho. Quando eu estou em casa, é para cuidar das coisas de casa, eu procuro não pensar em trabalho. Caio, mas você consegue? Eu me esforço muito. Por isso que eu ando com uma lista de tarefas digital, porque qualquer coisa que vem à minha cabeça de trabalho, eu anoto e sigo em frente, tá? Então, o que é uma lista de tarefas? Por exemplo, em casa, consertar a fechadura da porta do quarto, limpar o armário da despensa, organizar só os documentos pessoais, N atividades. Na rua, a rua para nós é um contexto. O que a gente tem que fazer na rua? Comprar o parafuso para consertar as portas, comprar as pastas para guardar documento, levar pilha para descarte, levar um sapato para consertar, ir ao supermercado, comprar algum item específico, né? No trabalho, é fazer um relatório mensal, enviar a proposta para o cliente, fazer o backup dos arquivos, tudo são tarefas que vão, lembrando, a gente chega em casa, puxa, não fiz o backup, puxa, esqueci de falar com fulano sobre isso. Ao invés de você acionar o cliente lá, ou o colaborador, ou o seu colega de trabalho às 20 horas, né, o que você faz? Você anota para fazer no trabalho de manhã, na lista de tarefas de trabalho, falar com o Caio sobre isso. Por quê? Se vocês me ligam às 8 da noite falando de trabalho, vocês me dão a liberdade de ligar para vocês às 8 da noite para falar de trabalho.
Então, a gente tem que se educar assim, olha, qual é o nosso range de trabalho? Até às 7, tudo bem. Então, até 19 horas, vamos fazer as solicitações até 19 horas. Porque a partir das 19 horas, você tem outras partes para ser contempladas, a sua saúde, a sua vida pessoal, né, a família, os amigos, né, a sua própria saúde, os seus próprios interesses. Então, reserve, coloque essas bordas aí, esses limites, até para você, tá? Por quê? As pessoas costumam invadir os nossos limites. Mas por quê? A gente não limita as pessoas, tá? E com o chefe, para quem tem chefe, o chefe é um contexto, né? O chefe é esposo, marido, filho é um contexto, né? É solicitar a aprovação de um curso, pedir parecer sobre um projeto Delta que está acontecendo, cobrar uma decisão de cliente, né? Então, uma solicitação do cliente. Então, quando para o chefe, já descarrega tudo de uma vez, tá? Quando encontra o cliente, já pede tudo para ele, já conversa de uma vez só. Não fica pedindo picadinho. Por quê? Você atrapalha o dia a dia dele e você atrapalha o seu, tá? Então, e aí tem a famosa lei de Parkinson. O trabalho se estende a fim de preencher o tempo disponível para a sua conclusão. Tá? Quando a gente faz essa programação e fala assim, poxa, eu vou reservar 3 horas para fazer essa atividade. Ou, se você tem uma atividade, olha, eu tenho 90 dias para entregar essa atividade. Em quanto tempo você vai usar para fazer essa atividade? 90 dias. O que a gente tem que entender é assim, ó, um caso clássico é o imposto de renda. Suponhamos que o imposto de renda, a gente tem 60 dias para realizar, né, Eliane? É isso aí, Caio. Sempre deixa para a última hora. Só que assim, ó, o prazo para realizar são 60 dias. Quanto tempo cada um de nós demora para fazer o imposto de renda? 1 hora, uma declaração simples, 2 horas, uma média, 3 horas, 4 horas uma completa, tá? 5 horas uma completa. Poxa, falar que em 60 dias você não teve 5 horas para sentar nisso e fazer, e não é que sentar e usar 5 horas do dia, pode ser meia hora por dia, durante aí 7, 10 dias, tá? 1 hora durante 5 dias. É isso que a gente tem que pensar. Qual é o tempo que eu vou usar? Não é quanto tempo eu tenho para realizar. É quanto tempo eu vou usar para realizar essa atividade. É a mesma coisa para programar a academia. Olha, eu vou separar 1h30 para a academia. Quanto tempo a gente tende a ficar na academia? 1h30. A questão não é o quanto tempo a gente vai ficar na academia. É quanto tempo a gente precisa para fazer os exercícios. Se fizer fio a pavio, 45 minutos. Quando a gente vai falar com os educadores físicos, eles falam, cara, mais que 45 minutos de exercício, no nosso nível, que não é profissional de alto desempenho, já é suficiente e já é extenuante o suficiente. Então, para que eu vou reservar 1h30? Eu prefiro reservar 55 minutos para não perder o foco. Eu sei o que tenho que fazer, eu faço. Eu dou 10 minutos de rangezinho ali, porque é o chegar ali, é um complementar, lógico, nessa educação, mas é chegar, se arrumar tal, e fazer o que tem que ser feito. E depois ir para outra atividade, ir para outro compromisso. Por quê? Para além da academia, tem a casa, tem família, tem outras responsabilidades, tem outros interesses. Mas Caio, eu gosto de conversar com o pessoal da academia. Tudo bem, conversa depois. Marca a academia, depois sai da academia, vai jantar, vai estragar a academia no happy hour, né? Ou compensar, né? Pô, agora que eu gastei, eu vou compensar, né? Vou recuperar isso no happy hour. Então, é fazer a coisa certa no momento certo. Né? Porque às vezes a gente encontra, Caio, eu faço academia há 3 anos e não tenho resultado. Eu falei, como que você frequenta academia ou você faz exercícios? Quando a gente vai olhar a rotina de exercício, a gente acompanha isso de algumas pessoas, fala assim, olha, de fato, você não está fazendo nem 45 minutos de exercício, como você quer ter resultado? Por quê? É o tempo alocado, a atividade alocada de forma errada. O que ela precisa não é de academia, ela precisa de terapia, alguém para conversar, boteco, happy hour, relacionamentos fora do trabalho para poder extravasar. E ela usa a academia como meio de socialização, e não para chegar no objetivo dela, que é a saúde física. E como ela mais conversa do que se exercita, não tem o resultado que ela gostaria, ela se frustra com a academia. O problema não é a academia, é a rotina que ela tem na academia, né? E aí a gente acha que uma coisa serve para tudo, não serve para tudo, né? Às vezes dá, não é para todo mundo, tá? A gente tem gente que consegue conversar e se desenvolver muito bem, mas aí ela fica um pouco mais de tempo, mas talvez não seja a realidade todo mundo ficar 2 horas na academia, 1h30, tá? Por quê? Tem que estudar, tem que ler, tem que fazer as coisas de casa, tem filho para cuidar, tem pais para cuidar, tem um cônjuge para cuidar, tem alguém para cuidar, tem as ações sociais, tem N coisas. Então, o que tem que ficar claro para nós? Não é o prazo para a realização do projeto ou da atividade, é o tempo que você vai ter que se dedicar para realizá-lo de fio a pavio, do começo ao fim.
E às vezes, quando a atividade demora 10 horas, cara, eu tenho que me concentrar 10 horas, você não vai encontrar 10 horas livres em nenhum dia da sua agenda, é muito difícil isso, tá? Então, o que a gente tem que fazer? Fracionar isso em blocos menores. De quanto tempo? De 1 hora, 1h15, 1h30, tá? Para dar conta. Então, a dica é essa, não pense em termos de prazo, pense em termos de quanto tempo você precisa para realizar essa tarefa e aloca essas tarefas, essas atividades no tempo discricionário. Se a nossa semana tem muitas tarefas, vamos diminuir o número de reuniões. Se nós temos muitos compromissos e reuniões uma semana, vamos diminuir o número de tarefas. Tá? Então, é esse planejamento que a gente tem que realizar, tanto no digital quanto no analógico. O importante é tirar as informações da cabeça e deixar visíveis para que a gente possa fazer o planejamento. Tá? E aí, se você fizer a coisa mais importante primeiro a cada dia, então terá sempre algo importante feito. Todo dia, a primeira aula do dia, a gente faz algo relevante, importante para o trabalho, para a vida, isso no fim do dia a gente tem algo a agradecer, a gente evoluiu, a gente cresceu, a gente desenvolveu alguma coisa. E dê assim um tempo e espaço para trabalhar no que é importante para você todos os dias. Oi? Eu que travei? Eu estou te ouvindo. Cris, está me ouvindo? Dá um feedback aí para mim. Eu tô ouvindo super bem. Então foi ele. Fui eu que travei, desculpa. Então, assim, dê a si mesmo tempo e espaço. Se a gente ficar entre cada atividade, ou assim, a cada 5 minutos, abrir e-mail, abrir o WhatsApp e abrir redes sociais, isso é piscina sem fundo, sempre vai ter demanda, sempre vai ter alguém pedindo alguma coisa, né? Sempre vai ter algo a fazer. E que, via de regras, não são coisas que são importantes para nós, são importantes para os outros. E aí, no intuito de a gente ajudar todo mundo o tempo todo, fazer tudo para todo mundo o tempo todo, a gente esquece de si mesmo. Tá? E por mais gratificante que seja ajudar os outros, né, quando a gente ajuda os outros, lógico que a gente fica feliz, eu gosto muito disso, mas quem desfruta do resultado são os outros. E a gente acaba se frustrando, poxa, eu ajudei fulano, fiz tanto pela empresa e eu. Não, a culpa não é da empresa, a responsabilidade é nossa. A culpa não é do nosso cônjuge ali, da namorada, do marido, da esposa, do filho, é nossa. Foram as nossas escolhas do que fazer e do que não fazer que nos levou a esse ponto. Bom, aí a gente chega... Eliane, no tempo a gente está parando já, né? É isso, né? Isso, mas você está concluindo, né? Acho que você tem mesmo que uns 2 slides. Eu vou parar aqui com 2 questões aqui, duas que você me chamou a atenção, tá? Uma, a Eliane falou assim, Caio, a gente tem que aprender a falar não. Exato. A gente tem que aprender a falar não. A questão é a seguinte, como a gente às vezes não tem uma agenda muito estruturada, é difícil falar não, porque a gente não tem nem clareza do que é importante para nós, tá? Então, para a gente falar não para alguém, às vezes dói, tá? Então, para não desagradar alguém, a gente acaba falando um sim. Então, eu também tenho dificuldade em falar não para as pessoas. Aí ele, Caio, você faz palestra para o IBEF? Sim. Faço. Só que foi um sim, eu falei sim nas minhas condições. Não foi nas condições de quem pediu. Então, eu falei, Eliane, eu posso, desde que sexta-feira, né, das 8 às 10, sendo que eu estarei no cliente. Pode ser dessa forma? Quem ia falar sim ou não, já não é ou não seria da minha boca, seria dela. Não, Caio, tem que ser ao vivo, tem que ser até 10h30. Então, ela ia falar o não para o meu sim. Então, quando a gente tem clareza da nossa agenda, fica muito mais fácil a gente negociar o espaço, né? O momento em que a gente vai se dedicar a doar-se, doar o nosso tempo, doar a nossa atenção, doar a nossa energia, doar a nossa motivação, a nossa entrega para outra pessoa, seja lá quem for a outra pessoa. Tá? Então, a questão não é aprender a falar não. A questão é falar sim nas nossas condições. Caio, você pode fazer a síntese dessa reunião? Sim, eu posso. Entrego isso daqui segunda-feira às 15 horas para você. Tudo bem? Quem vai falar não é quem pediu. Tá? Então, a gente já evita esse atrito de falar não, que é muito difícil, principalmente com quem pede é o chefe, é uma pessoa especial, é uma pessoa que tem grande consideração. Mas é lógico, se
alguém me pede no interesse meu e é coincidente e é urgente, sim, tá? Ah, e um outro ponto importante, gente. Urgente virou vírgula. Caio, você me responde urgente? Caio, você faz isso urgente? Tá, vamos entender o que é uma atividade urgente. Atividade urgente é toda aquela atividade que, se não for realizada imediatamente ou quanto antes, gera uma consequência negativa. Então, atividade urgente é toda aquela atividade que, se não for realizada imediatamente ou quanto antes, gera um resultado negativo. Então, a Cris me pede uma proposta. Caio, você me manda uma proposta urgente? Eu falo, Cris, você vai decidir agora sobre isso? Sim ou não? Não, Caio, semana que vem eu vou ter a reunião com a diretoria, vou apresentar lá. Tá, então isso não é urgente. É só uma ansiedade da Cris em receber uma informação. É muito mais sanar uma expectativa de segurança, de saber que está com a informação na mão ou com o controle de uma situação, do que realmente urgente. Então, como falar, cobrar as pessoas ficou muito fácil e ficou barato, né? O WhatsApp não cobra. Se o WhatsApp cobrasse 1 centavo por mensagem enviada, eu tenho certeza que 90% das mensagens que a gente recebe, nós deixaremos de receber. Lembra do SMS que era pago? Então, a gente pensava antes de mandar a mensagem. Quando a ligação era paga para as pessoas, hoje a ligação ficou gratuita, você paga uma mensalidade gratuita, então falar com as pessoas ficou de graça. Então, ficou muito, não é nem de graça, mas ficou muito barato. Mandar mensagem no Instagram não custa nada. Então, isso é bom para eles, não para nós. Isso fez a gente criar um senso de urgência muito grande. Então, eu mando um e-mail para a Eliane, mando uma mensagem do WhatsApp que eu mandei o e-mail, ligo para ela que eu mandei uma mensagem do WhatsApp falando que eu mandei um e-mail para ela. Então, o quanto isso me gerou de ações para fazer e estresse para a própria Eliane. Eu carreguei as caixas de entrada dela para ela resolver uma coisa que, se eu mandei um e-mail, dá um tempo, né? Põe um prazo para responder, mas dá à pessoa o tempo para ela responder. Senão a gente entra no circuito de ansiedade. Ah, a Cris pediu a proposta urgente, aí eu fico ligando, Cris, aprovou? Eu não tenho a resposta. Então, a gente que entra nesse looping de urgência, e quando, na verdade, não é urgência, é só uma ansiedade nossa. Perfeito? Gente, eu vou encerrar por aqui, tá? E fico aberto a responder as perguntas. Obrigado. Poxa, Caio, obrigada a você. Eu acho que quando a gente começa a ver tudo isso que você aponta para a gente começa a olhar para a nossa agenda, né, para a nossa dinâmica e para onde podem estar os gaps, né, que estão nos consumindo para aquelas sensações de impotência de dar conta de tudo aquilo que a gente tem. E para mim, assim, eu guardei 2 coisas. Eu acho que, assim, priorização, né, eu acho que é uma coisa muito, muito importante, né, da gente ter, e também essa organização visual, né, eu acho que eu sou uma pessoa muito mental, então às vezes eu tenho a minha agenda mentalmente, e isso talvez me sobrecarregue, né, não sei se é verdadeiro isso, tá? Se colocar no papel, seja ele analógico ou digital, né, assim, formalizar isso, tira o peso mental e ajuda a gente a ter um pouco mais de produtividade, isso é verdade? Na verdade, assim, ó, o nosso cérebro não foi feito para guardar informações. Ele foi feito para pensar. Funciona, basicamente, o computador funciona igual ao nosso cérebro. Quanto mais arquivo você põe no seu computador, e o espaço de armazenamento e processamento é o mesmo, o HD é o mesmo, tá? Via de regra. É lógico que tem uns gamers que eles fazem separado por causa disso. Para quê? O espaço usado para guardar a informação é o mesmo espaço necessário para processar a informação, para pensar. Quanto mais informações você coloca para guardar, menos espaço tem para você pensar. Então, do tipo assim, eu preciso fazer isso. Sabe que tem gente que faz agenda na cabeça? Nossa, eu vou acordar amanhã cedo, eu vou escovar o dente, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer isso, chego no trabalho, eu vou fazer isso com fulano, tá. Só de você pensar nisso, você já cansou. Você já estressou. Por quê? Tudo que você está pensando está no futuro, nada no presente. Então, gera a ansiedade, porque ansiedade é excesso de futuro, tá? Então, ninguém tem ansiedade pelo passado. Tá? A gente tem ansiedade pelo futuro. Pelo passado é alegria, saudade e depressão. Cris, então, você quer fazer... Desculpa, Caio. A ideia, justamente, é descarregar as informações. Quando você faz o planejamento na agenda, a questão é,
por que eu vou fazer isso ou para que eu vou fazer isso? Ah, eu vou na academia porque eu quero. Por que você quer ir na academia? Qual é o teu objetivo de academia? É socialização? Legal. Baixa a altura do sarrafo em questão de peso. Você não vai carregar muito peso, mas você vai se divertir lá. Não, eu vou para desenvolver massa magra, eu vou para recuperar minha condição física. Ou seja, dedique pelo menos 30 minutos de exercício. E 30 minutos é o suficiente, já é o bom suficiente, tá? Para que ficar 1h30? Essa hora a mais que a gente fica, acaba que assim, isso é o circunstancial. Por exemplo, Instagram, né? É legal, eu acho bacana, 15 minutos. 15 minutos por dia é suficiente para você saber o que você quer saber. Dicas de redes sociais. Siga, assim, você adiciona as pessoas, mas para de seguir. Todas elas. Não segue ninguém, assim. Por quê? Você é amigo dela, mas deixa de seguir. Por quê? Aí a rede social passa a ser a sua aliada. Eu quero saber sobre a Cris. Eu vou no perfil da Cris e vejo só as informações dela. Eu não preciso saber o que a Eliane está fazendo. A questão é que a gente pega a rede social, se cadastra nelas e usa como eles querem que a gente use. E lembrando, gente, sempre que o serviço é de graça, o produto somos nós. É verdade. Eu acho que tem uma pergunta da Carla. Tem. Caio, a Carla Coachman, né, tá fazendo uma pergunta aqui. A sua sugestão é termos horários específicos para ver os e-mails, Teams e para ver o Zap? Pois na minha atividade, sou advogada, atendo muitas pessoas clientes, e tem muitos clientes para atender, e são vários os canais de comunicação, e sempre me gera ansiedade em responder o cliente de forma rápida, difícil bloquear a agenda. Exato. Depende. Caio, você recomenda ter horários fixos para olhar e-mail? Depende do seu trabalho. Se você é um serviço de atendimento ao cliente, full time, é a tua ferramenta de comunicação. Perfeito. Agora, por exemplo, é a Carla, né? Carla, isso. A Carla é advogada, tá? Bom, a natureza, vou entender, a natureza do advogado recebe uma demanda de um cliente, uma solicitação, ele tem que sentar, ler algumas coisas, ler uns pareceres, ler a lei, ler os livros que tem, os artigos, raciocinar, pôr isso no papel e mandar para o cliente. Falar com o cliente, entender o caso, é simples, tá? Você faz isso tomando um cafezinho, risadinha, é bem tranquilo, tá? Agora, a questão, para você ler os artigos, ler a lei, ler jurisprudência, ler o que a lei fala, tudo, isso precisa de concentração? Precisa de foco? Precisa de fazer? O fato de querer fazer não quer dizer que a gente está fazendo, né? Então, assim, precisa disso? Tá. Isso aqui, concentração, essa atração, combina com redes sociais? Não combina. Então, é uma decisão. A questão é, se o seu trabalho pede que você se concentre, acha um momento de concentração. No caso de advogados, contadores, até empresários, eu sugiro que abra as redes sociais, os meios de comunicação no momento certo. Quais momentos? Vai depender. Por exemplo, WhatsApp. Quem usa o WhatsApp para trabalho? Tá. Para a vida pessoal, para a família, usa outro aplicativo. Tá? Tem o Slack, tem o chat do Google, Hangouts do Google, tem outras soluções, tem o Vibe, tem outras soluções. Não misture ferramentas. Por quê? Se você está no seu horário de lazer, está com a sua família, está jantando com a sua família, você quer perguntar para o seu filho ou para quem está chegando, olha, você está chegando, o que você quer comer que eu vou pedindo? Tá? E de repente vem mensagem do chefe, do cliente, isso já estragou o teu momento família. Já acabou com o seu momento família. Por quê? A gente está sobrepondo contextos, perdeu a borda de trabalho e vida pessoal. Como? Quando perdeu? Quando a gente estava no trabalho de produção, a máquina está na empresa, beleza, é só na empresa que eu trabalho, eu vou para casa e não tem a máquina no trabalho. Só que nós, aí Peter Drucker diz, nós somos profissionais do conhecimento. Né? E não precisa da máquina, a máquina é isso aqui, ó, a nossa cabeça. Né? Então, para onde vamos? Vamos na nossa cabeça. Ah, Caio, deixa o trabalho na empresa e a vida pessoal em casa. Eu só tenho uma cabeça, eu tenho um cérebro, gente, não dá para deixar lá. A ferramenta é essa e vai tudo junto. A questão é que a gente leva o computador que a gente usa em casa para as nossas coisas é o mesmo que a gente usa para o trabalho. O e-mail que a gente usa para o trabalho é o mesmo que a gente usa para as coisas pessoais.
E aí o que acontece? Você abre o teu e-mail lá para ver um recado da família, ou mandar uma mensagem para um amigo, para quem usa e-mail ainda, e vem o quê? Vem uma enxurrada de coisas. Vem uma enxurrada. E a gente se perde no caos. Um caos que nós não precisamos. O que eu sugiro? Bom, WhatsApp, tem uma conta, um telefone para trabalho, ou um número de celular para trabalho, ou um aplicativo para o trabalho. E procure usar no momento de trabalho. Naturezas de um médico, Caio, o que você aconselha? Eu aconselho um médico que tem um celular, mas que ele vai ficar ligado, porque o cliente vai ligar no meio da noite para fazer uma... Depende da natureza do trabalho. Mas, via de regra, eu sugiro, sim, ter momentos específicos para abrir o WhatsApp, o e-mail. O que eu costumo fazer? Eu não costumo abrir e-mail no primeiro horário da manhã. Quando que eu abro? Depois que eu faço as primeiras reuniões do dia, antes do almoço, aí que eu começo a abrir e-mail. Por quê? Eu já fiz 2 ou 3 reuniões no dia, já facilitei 2 ou 3 reuniões. A minha atenção já baixou. O que eu faço? Aí sim, eu vou tratar das caixas de entrada. Eu, via de regra, abro o meu e-mail 2 a 3 vezes por dia. Caio, você tem e-mail no celular? Não. Celular não é lugar para eu ver e-mail. Eu não uso e-mail no celular. Caio, você tem o Instagram no seu celular? Não, Caio, eu não tenho Instagram no meu celular. Porque não é para isso. Tá? O meu celular é um meio de comunicação entre minha agenda e meu bloquinho de notas. Tá? GPS, essas coisas do dia a dia, lógico, mas redes sociais, as coisas que eu faço por lazer, eu não deixo na minha ferramenta de trabalho ou de comunicação, para não confundir as coisas. Tá? Eu tenho um outro aparelho, aí é um tablet que eu uso as redes sociais. Caio, você acessa as suas redes sociais no computador? Não, eu travei isso. Por quê? O computador não é lugar de redes sociais. Eu não trabalho com rede social, eu não trabalho, lógico, que é um publicitário que está aqui com a gente, alguém que faz marketing digital, esse é o trabalho deles, não é o meu, entendeu? Então, quanto a isso, a gente pode fazer essas bordas. Vai depender da configuração da agenda de cada um. Vou mostrar mais um slide aqui, eu estou projetando ainda ou não? Não, está fora da... Tem uma metodologia que chama GTD, deixa eu abrir aqui, eu só vou colocar aqui rapidinho, gente. A gente já passou um pouquinho do tempo, Caio, mas quem puder ficar aí mais uns minutinhos. Acho que, tá, eu vou dar essa dica aqui, como teve essa pergunta, de limpar as caixas de entradas, tá? Isso aqui eu não tinha previsto, tá, gente? Vamos nessa aqui, tá? Deixa eu colocar aqui, que não foi ainda. Foi? Não. Quase. Quase. Eu tô com permissão para compartilhar, certo? Sim. Sim. Agora foi. Agora sim. Ih, saiu. Pô, por que será que eu não estou conseguindo? Estava tão bonitinho até agora. Foi? Foi. Sim. Tá. Vamos lá. Existe o conceito de caixas de entrada. O que são caixas de entrada? São os canais por onde nós recebemos informações. Caixas de entradas físicas, caixa de correspondência, pasta e bolsa de trabalho, caderno, bloco de anotações. Sabe quando vai para a reunião e fica marcando? No caderninho? Aquilo é uma caixa de entrada. Console do carro. Sabe quando você vai pôr as coisas no console do carro, ali no porta-copos, ali você vai enchendo aquelas coisas de papelzinho, de coisas? Tá. Escaninho de mesa. Sabe essas bandejas de mesa que vai pôr as coisas em cima? Cheio de papel em cima, documento em cima? Escaninho de mesa. Isso são caixas de entradas físicas. Quais são as digitais? E-mail, mensageiros, caixa postal, Kanban. Kanban é Trello, Mastertask, Todoist, como é que é? Runnet, por aí vai. Redes sociais, caixa de entrada, né? Google Keep, Evernote, Notions, esses aplicativos também que correspondem ao bloquinho de anotações, né? E os feeds de notícias que a gente participa. São caixas de entrada. Então, olha a enxurrada de coisa que entra. Aí, diante disso, o que nós temos? Coisas entram nas caixas de entrada. Olha para essa coisa aí que você está pondo na mão, eu pôr no olho. Demandação. Isso aqui é do David Allen, tá? Demandação, não demandação. Você vai jogar fora? Jogar fora é deletar, jogar no lixo, reciclar? Não, você vai guardar para uma incubação. Talvez um dia você use, um dia específico você vai usar. Então, você vai guardar para acessar no momento específico.
olha, isso aqui não tem nada para fazer, mas se eu quiser recuperar isso para essa informação no futuro, eu consigo recuperar. Então, você vai salvar esse arquivo, vai guardar esse manual, vai guardar esse panfleto ou esse portfólio de produtos. Então, você já resolveu, não tem ação. Tem ação. Demora menos de 2 minutos? É uma resposta simples, sim ou não, daqui a pouco, mais tarde, dia tal? Responde na hora. Não. O que entrou ali, a pessoa pediu no WhatsApp para você um parecer. Pô, você não faz um parecer em 2 minutos. A questão é, você pode pedir para alguém fazer esse parecer? Não. Tem que ser você fazer esse parecer, você fazer esse relatório, você fazer essa reunião. Então, aí você vai falar assim, aqui que você não vai falar não para a pessoa. Lembra de falar o sim? Olha, eu entrego para você esse relatório terça-feira até às 10 da manhã. Eu não estou dizendo não, eu estou dizendo um sim nas minhas condições. Ou põe para fazer a mais tarde da tarefa. Ou na agenda, olha, Caio, eu faço isso às 15 horas hoje. Tá, você pôs na agenda, você não me deixou sem resposta. Quando nos perguntaram, poxa, Caio, e quando o cliente quer uma resposta? Não, ele não quer uma resposta naquele, ele quer uma certeza de quando ele vai receber a resposta. Entendeu? E principalmente quando a gente fala, eu quero um parecer, eu quero um relatório, dificilmente você vai mandar o relatório, a pessoa vai sentar e vai ler o relatório. Ela vai ler ele depois, se ler, né? Então, ela quer ter a certeza, olha, eu vou mandar para você tal dia, e aí você põe para fazer um dia antes, ou no momento oportuno, aquela atividade. Então, sabendo que você está olhando as caixas de entrada, é não assumir as coisas. Caio, é só um relatório? Eu já faço para você. Aí você tem 10 pessoas te pedindo relatório, pedindo informação, pedindo orçamento, te pedindo proposta, e você se enche de atividades que não estavam programadas. O que o cliente quer ali, de repente, é uma resposta. Olha, daqui 5 dias, dia tal eu mando para você, daqui 4 horas eu mando, tal hora eu mando para você, já é uma certeza. Caio, como é que isso funciona? Nós já somos educados para isso. O que isso quer dizer? Via de regra, tá, gente? Olha, consulta médica. Fora a urgência, a Graça está passando muito mal. Tem consulta? Dentista? Tem, daqui 3 semanas. Você briga com o dentista? Você briga com o médico? Não, você atende. O que você quer? A certeza que tal dia ele vai estar lá e você vai estar lá tal dia para ele te atender. Simples assim. Por que para nós tem que ser a pressão de ser imediato? Então, a gente já tem essa educação de aguardar a hora certa. A gente foi doutrinado na escola até a hora do lanche. Ninguém lancha às 7 da manhã na hora da escola. É às 9 horas. O horário do almoço da escola tinha horário fixo. Nós temos os horários, nós temos os prazos corretos. O que a gente está confundindo é ansiedade com urgência. E as ferramentas. O mau uso que a gente faz das ferramentas de comunicação. Então, é isso que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Tá, gente? Então, assim, separa horário? Sim. O tempo todo, não, olha o WhatsApp, depende da sua natureza. 2 vezes por dia, um profissional libera um advogado, mas depende da sua demanda. Pô, se eu tenho que falar com o cliente, não manda mensagem, liga. Por quê? Quem é profissional liberal, advogado, contador, pô, se você está falando com uma pessoa no WhatsApp, tenha certeza, ela está falando com mais 15 além de você. E a chance dela mandar informação errada ou incompleta é grande. Então, quando você quer uma informação e tem que ter qualidade, pega e liga. Ou marca uma ligação. Nós estamos acostumados a trabalhar com horas marcadas, gente. Fica tranquilo, isso sempre aconteceu na nossa vida. Tá? E continua acontecendo. A escola sempre teve hora marcada, cada aula não era uma bagunça. Não sei que você vai ter aula. Não, é aula de qualquer coisa. Não tem. A gente sabe trabalhar com isso, a gente foi educado para isso. A gente que se deseducou até essa disciplina. Tá? Então, é só a gente retomar aqueles blocos. A escola já nos deu blocos de 55 minutos de estudo. Por que ela fez isso? Porque já entendeu, não adianta fazer uma aula de 1h30. Faculdade, é quanto tempo assim? Faculdade continua sendo 55 minutos de aula. Por quê? Por causa disso. A gente já está acostumado com isso. Faça bloquinhos de 50 minutos. Pronto. A gente já foi treinado para isso, a maioria, né? Mas todo mundo trabalha com horário. Então, não nos coloque pressão que não precisa. Questione o cliente. Você vai tomar uma atitude agora, diante dessa informação? Não, é só para eu pensar. Então, segura a mão aí. Segura a mão. Liga, não sei se tem alguém aí de telefonia, né? Preciso de manutenção. Amanhã, ou tal dia, entre as 8 da manhã e a meia-noite ele aparece aí. Ou entre as 8 e meio-dia ele aparece. Entre a meio-dia e as 10 da noite. E aí você fica lá. Você vai fazer o quê? Vai bater? Não vai, você espera. E quando ele chega, você fica feliz. Por incrível que pareça, você fica feliz. Então,
é muito mais uma ansiedade da nossa parte de lidar com a ansiedade dos outros. Tá? Tem mais pergunta? Cris, Não, Eliane? a gente não teve mais perguntas, mas eventualmente se aparecerem, depois eu reencaminho. Eu queria agradecer muito a tua disponibilidade de estar aqui com a gente. Eu acho que são coisas muito ricas, né, que a gente escuta, que com certeza cada um ao seu estilo vai começar a olhar para a sua rotina e para a sua dinâmica de uma maneira diferente, né? Dizer o sim do seu jeito, né? Eu acho que isso é uma palavra que ficou bastante para mim também. Então, queria agradecer todos os presentes, as perguntas, mais uma vez os mantenedores aí do IBEF, passar a palavra final para a Cris e depois ela passa para você, Caio, para a gente encerrar, tá bom? Obrigado. Caio, muito obrigado. Olha, foram dicas importantíssimas. Eu acho que eu já sigo aí muitas coisas, né? Mas aí estava meio perdida aí entre as prioridades, né? Então, acho que ficou bem claro que realmente a gente precisa segregar isso para que a nossa intenção de pensar seja maior do que ficar criando outras rotinas que acabam tomando a nossa demanda. Então, eu agradeço muito. Acho que todo mundo aqui sai com bastante dicas sobre o que pode fazer na sua agenda, seja ela física, seja ela online, e agradeço aqui novamente a sua presença. Obrigado a presença de todos, Eliane pelo convite, Cris pela recepção, Flávio, a Bárbara também, que gosto, que me ajudou bastante, a todos que participaram. Esse não é meu trabalho principal, tá, gente? Isso é um complemento. O que eu posso, quem quiser me acessar, eu não faço propaganda assim, mas quem quiser ajuda para configurar essa agenda, eu faço uma reunião de 2 horas online, ou quem estiver em Campinas, eu troco uma ideia aí, não cobro por isso, porque esse não é o meu trabalho, é mais no intuito de ajudar vocês. Eu sei da importância... a liberdade de passar o seu perfil do LinkedIn, que foi solicitado, tá, Caio? Então, tá, pelo menos o seu perfil, perfeito. mas aí seus dados também você coloca na apresentação e depois encaminha a apresentação para a gente disponibiliza. Tá. Vocês viram, geralmente eu não divulgo os meus dados, gente, porque eu não trabalho com treinamento, com palestras assim de fato, né? Realmente ela atendendo o pedido. O meu negócio é conduzir reuniões de trabalho, então minha agenda é bem estruturada para isso, mas assim, gratuitamente eu forneço aí 2 horas para vocês, para cada um no individual, porque a agenda é muito pessoal, tá? E aí eu troco alguma ideia de como ajustar, fazer essa programação e acompanho aí, ajudo nisso aí, mas sem custo, tá? Então eu vou mandar a apresentação para a Bárbara e para a Eliane, vocês compartilham com os participantes, eu vou deixar o número do meu WhatsApp lá, e aí vocês vão me mandando. Eu não vou ficar ligado direto, mas 2 ou 3 vezes do dia eu vou respondendo e vou suprindo vocês, e eu vou montar uma agenda, e aí, como são mais pessoas, né, eu sempre vou tentar alocar mais no fim da tarde, né, nesses horários que eu estou um pouco mais disponível, para ajudá-los, tá? Então, eu forneço para vocês 2 horas para quem quiser, tá, gente? Mas agradeço a oportunidade, fiquem bem, boa sexta-feira, um ótimo final de semana a todos, e vamos caminhando em frente. Obrigada, pessoal. Obrigada pela participação. Boa sexta-feira. Tchau, bom dia. Tchau. Bom dia a todos. Bom dia. Obrigado. Tchau, tchau.